Boa tarde. Hoje o seminário vai ser para abordar as doenças da febre aftosa e também do prolapso retal. Esse trabalho foi realizado por mim, Ellen, e pela Jaqueline. Aqui são alguns tópicos que a gente vai discutir ao longo do trabalho, sendo eles a introdução das doenças, as características, os sintomas e diagnósticos, a prevenção e o controle, e também o impacto no mercado interno e externo. Bem, a febre aftosa, ela é uma doença infecciosa aguda causada por um RNA vírus, sendo esse RNA vírus mais propenso a mutações do que quando comparado ao vírus do DNA. Esse vírus da febre aftosa, ele pertence à família de Picornaviridae, do gênero Aftovírus. Ele possui 7 tipos imunologicamente diferentes, sendo eles A, O, C, SAT 123 e Ásia 1, sendo identificados pelo menos aproximadamente 60 subtipos de cada um deles. Aqui no Brasil, estão presentes apenas os soros do tipo A, O e C. E embora sejam da mesma família, as vacinas elas são exclusivamente para um dos tipos. Por exemplo, o soro A age apenas no tipo A, o soro O age apenas no tipo O e o soro C age apenas no tipo C. Depois que o animal ele se infecta, os primeiros sinais da doença, eles aparecem dentro de um período entre 2 a 4 dias. E esse vírus, ele vai sobreviver onde? Nos tecidos, couro e carne, no trato respiratório, onde vai gerar muita secreção, na saliva, urina, fezes, sêmen. Também ele pode sobreviver nos materiais contaminados e também nos ambientes contaminados, onde eles podem permanecer aí por meses, e isso também vai requerer aí um bom tempo de vazio sanitário para erradicar esse vírus. Os principais sintomas são febre alta. Essa febre alta, ela pode causar o aborto em porcas que estão em gestação. Outro sintoma, vesículas e úlceras, que podem se situar na boca, no focinho, nas patas, nas tetas das porcas em lactação. Outro sintoma, claudicação, que é a manqueira, devido às vesículas no meio das patinhas. E também a gente pode ter a perda de apetite devido às feridinhas na boca. E também pode gerar a salivação excessiva por conta dessas feridas, fazendo com que o animal tenha dificuldade na deglutição. Caso o produtor consiga fazer o manejo desses animais a tempo, a recuperação ela tende a ocorrer mais ou menos em 15 dias, em até 15 dias. E, porém, esses animais eles vão ser portadores desse vírus por um período de 6 meses a 3 anos. Pelo diagnóstico visual, algumas doenças são confundíveis com a febre aftosa, onde parece ser, mas não é. São elas a estomatite vesicular, a diarreia viral, o footy-rot, que é a podridão nos cascos, e a doença vesicular dos suínos. Para fazer o diagnóstico, tem que enviar para o mapa exames laboratoriais, onde inclui a sorologia e o PCR. E como a febre aftosa não é visualmente distinguível, como eu havia dito anteriormente, é, é por isso que deve ser feito todos esses exames para identificar ela corretamente. Então, essas amostras do laboratório devem incluir amostras de sangue, amostras de tecidos e amostra de líquido das vesículas. Então, aí, desde 2006, o mapa proíbe a vacinação de suínos, assim como ovinos e também os caprinos,
porque esses animais, eles são animais sentinelas, ou seja, é por meio deles que a gente consegue detectar a primeira incidência dessa doença. Essa doença ela é transmitida mecanicamente pela movimentação de animais, de pessoas, de veículos, e outros também que tenham sido contaminados pelo vírus, pela alimentação também. Então, esse controle, essa prevenção dentro das granjas é feito por biossegurança, por biosseguridade, com o controle dessas pessoas, desses veículos, dentro e fora dos galpões, das granjas em si. Então, o principal efeito da febre aftosa é, sem dúvida, o meio comercial. Então, essa doença vai afetar, sim, o comércio interno e externo, impedindo a comercialização desses animais, produtos e também subprodutos de, desses animais suscetíveis para os países que são livres dessa doença. Então, devido ao alto poder desse contágio e também os impactos econômicos provocados pela doença, os países eles estabeleceram fortes barreiras para de entrada, né, desses animais e produtos que tenham vindo de regiões com ocorrência da febre aftosa. Essas barreiras em si, elas têm efeitos negativos, porque isso cai diretamente sobre a criação dos animais e também para a economia do país, onde tem graves consequências sociais. E, além disso, a ocorrência da doença tem efeitos diretos sobre o bem-estar animal, na produção e também na produtividade da granja. Então, por mais que agora a gente entende um pouco mais sobre o que é a febre aftosa e por que ela não se vacina mais, a gente fica com essa dúvida ainda. Não é perigoso retirar a vacinação contra a febre aftosa? Esses animais, eles não vão ficar desprotegidos e depois eles vão contrair a doença? Bom, depois de muitos anos vacinando e vacinando contra a febre aftosa, hoje em dia a gente tem a certeza aceitável da eliminação desse vírus no território nacional, no território brasileiro, porque tanto o sistema de vigilância passivo e ativo, eles não detectam mais animais acometidos pela febre aftosa. E anualmente são realizados todos aqueles exames laboratoriais que eu havia dito anteriormente, que vão comprovar aí a ausência desse vírus. É, Hoje em dia são vacinados apenas bovinos e bubalinos. E uma via provável de reintrodução desse vírus da febre aftosa é através da alimentação com produtos contaminados. Sendo assim, em uma volta eventual desse vírus, teria como foco, primeiramente, o rebanho de suínos que não foram vacinados. É por isso que eu disse anteriormente sobre eles serem animais sentinelas. Eles vão te avisar antes. E os últimos focos de febre aftosa registrados aqui no Brasil, eles ocorreram em regiões onde a vacinação da febre aftosa ela estava sendo extremamente praticada. Então, foi onde? Foi no Rio Grande do Sul, no ano de 2000, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, no ano de 2006. E essa manutenção dos programas de vacinação, elas impõem custos adicionais para os produtores, com a compra dessa vacina e com os gastos com o manejo dos animais nessas campanhas de vacinação, que vão comprometer aí a lucratividade das empresas. Então, se tratando aí de prevenir a introdução, o retorno desse vírus, a vacinação ela não vai ser a melhor estratégia adotada. O importante é ter um sistema de prevenção e de vigilância que sejam eficientes. E também tem que ter a colaboração contínua do produtor e dos trabalhadores que trabalham em granjas, porque são eles que cuidam dos animais dia após dia e aí eles têm
a possibilidade de notificar essa doença às autoridades. Olá, eu me chamo Jaqueline e irei terminar a parte de doenças do meu trabalho junto com a Ellen, falando sobre síndrome de prolapso retal. A longevidade, a saúde dos animais é essencial, né? Tanto para atender os requisitos de bem-estar animal quanto a viabilidade econômica do plantel. E globalmente tem se tentado identificar as possíveis causas, o porquê está ocorrendo tantos casos de prolapsos de órgãos pélvicos em matrizes suínas, condições, né, que têm se tornado bastante problemáticas em alguns plantéis pelo mundo. Então, o prolapso de órgão pélvico engloba o prolapso uterino, o prolapso vaginal e o prolapso retal. É caracterizado, né, pelo deslocamento do órgão do animal do exterior para a cavidade do inferior, né, desculpa, para a cavidade inferior. Um exemplo, o prolapso uterino. Então, o útero do animal, né, da porca, sairá para o lado de fora, ficando visível a olho nu. O prolapso uterino acontece logo após ou dentro de algumas horas após o parto. E o prolapso vaginal é mais comum no pré-parto e o prolapso retal é mais comum após o parto ou pico de lactação da porca. Então, no caso de prolapso retal, ocorre devido à perda de tônus do esfíncter, o que consequentemente gera o afrouxamento do tecido conjuntivo submucoso ou pode ser devido a uma falha no sistema suspensório do reto. O prolapso ocorre predominantemente nos dias próximos e pré-parto da porta. O prolapso retal é o tipo de prolapso que tem maior viabilidade no período de ocorrência. Um exemplo, em fêmeas de primeira, segunda gestação, o período mais comum de ocorrência do prolapso retal é quando é o após o parto. E já em fêmeas mais velhas, que já teve vários partos, ela tem maior ocorrência de frequência durante o processo de parto ou nas primeiras 2 semanas de lactação. Aqui eu trago um quadro onde eu mostro os tipos de prolapso, né? Tem o prolapso retal que ocorre no reto, tem o prolapso vaginal que ocorre na vagina e o prolapso uterino que ocorre no útero. O período de predisposição no reto normalmente acontece no pós-parto e todo o período lactacional, e na vagina ocorre no pré-parto e no útero ocorre mais no pós-parto ou após transcorridas algumas horas do início do parto. Quais são as possíveis causas do prolapso retal? Fonte de água não tratada. Esse é um problema muito já que vem se evoluindo, né? Não igual o exemplo de dar o bem-estar animal, nunca fornecer uma água que você mesmo não vai beber. Então, sempre tratar essa água para dar para os animais. Isso também evita, né, acontecer a síndrome do prolapso retal. Manejo sanitário, sempre deixar o plantel, a granja limpa, sem sujeira, sem acúmulo de sujeira. Tamanho do rebanho também, a quantidade de leiteigadas que a porca pode ter, pode ocasionar o prolapso. O score corporal também, por quê? Foi observado que piores score corporal tiveram maior probabilidade de ocorrer o prolapso, em comparação com as porcas que têm o score corporal em condições ideais. E também o fornecimento irregular de ração, alterar os horários do trato, como constante mudança na matéria-prima. Nunca fornecer, trocar a rotina desses animais bruscamente, sempre adaptar esses animais com a ração nova. Tipo, vai trocar a ração? Vai, mas adapta o animal primeiro para depois começar a trocar ela de vez. Também baixa os níveis de fibra nessa ração, lotação nas baias, muito animais numa baia só acaba causando o prolapso, porque o animal, esses animais, eles são bem imperativos, eles são agressivos também, dependendo do jeito em que ambiente eles estão. Então, um plantel uma baia muito lotada, eles acabam agredindo um outro, prensando um outro nas grades, alguma coisa assim, causando, né, a síndrome. E problemas de constipação, né, que é fezes ressecadas, e também coxo mal dimensionado, que também é o mesmo caso de lotação nas baias, porque
coxo que é para 10 um coxo que é para, um exemplo, 5 animais, tem 15 animais no local usando o mesmo coxo. Isso vai causar rivalidade entre os animais. Então, eles vão começar a se bater, se pressionar, e causando, né, essa síndrome. E existe também uma micotoxina chamada zearalenone. A presença dessa micotoxina está associada a uma possível causa do prolapso vaginal. E essa micotoxina é encontrada em vários grãos utilizados na produção de rações desses animais, que pode ocasionar edemas e irritação vulvovaginal em porcos. E o esforço frequentemente leva, além do prolapso vaginal, a se desenvolver um prolapso retal. Sintomas e diagnóstico. A princípio, né, a mucosa o reto vai ocorrer uma mucosa avermelhada, suíno pálido devido à hemorragia, sangue nas fezes, abdômen inchado de suínos durante 2 a 4 semanas, constipação, né, que é o caso das fezes endurecidas, ressecadas, e que a causa também até leva à morte desses animais. Então, se o produtor está tendo muita morte no plantel e ele não conseguiu saber o que é só observar os sinais clínicos que está acontecendo. O animal está com a mucosa muito avermelhada, o animal está ficando pálido, tendo hemorragia, sangue nas fezes, principalmente sinais dessa síndrome, que é a síndrome do prolapso retal. E informações internacionais. Então, os Estados Unidos teve um aumento de 300% de 2008 a 2016 na mortalidade de prolapso retal. Então, no maior recente e extenso estudo sobre o assunto, foi demonstrado que o prolapso de órgãos pélvicos corresponde a 21% das causas da morte de descarte de matriz nos Estados Unidos, sendo que o prolapso de órgãos do sistema reprodutivo uterino e vaginal corresponde a 15% e o prolapso retal a 4%. Ainda a ocorrência do prolapso vaginal e retal representou 2% na causa do descarte. Impacto no mercado interno e externo. A reprodutoras que desenvolvem o prolapso retal e vaginal geralmente são descartadas. Por exemplo, a matriz está lá, tem um prolapso retal. Normalmente as matrizes elas são descartadas, né? Isso acaba tendo uma queda no mercado, uma queda econômica no plantel e no mercado externo e interno, porque assim, se descartando um número grande de matrizes, vai ter um número grande menor de leitões para terminação. Né? Em caso de animais, né, para terminações ocorrendo o prolapso, né, eles devem ficar isolados e ocorrer o tratamento do local afetado para poder ocorrer a regressão dessa lesão e assim serem levados para o abate. Isso também custa, né, porque o animal terá que ficar mais tempo ali na produção, no plantel. Então, vai ter mais custo com ração, que evidentemente é onde o produtor gasta mais. E aqui são as referências que eu usei para o nosso trabalho. E qualquer dúvida, entrar em contato comigo e com a Ellen. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo.